Olá, amigos. A história de um homem transformado radicalmente é um dos pilares do cristianismo. Como um perseguidor zeloso se tornou seu maior propagador, e que mistérios cercam essa mudança tão profunda? A trajetória de Saulo de Tarso, que se tornaria o apóstolo Paulo, oferece pistas sobre a formação de uma das maiores religiões do mundo. Nascido em Tarso, uma cidade proeminente na província romana da Cilícia, Saulo era um cidadão romano e judeu fariseu. Este duplo pertencimento ofereceu-lhe vantagens únicas. Tarso era um centro de cultura helenística e educação, moldando seu intelecto aguçado e sua capacidade de argumentação sofisticada em diferentes contextos culturais. Sua educação judaica foi igualmente rigorosa. Em Jerusalém, Saulo estudou sob a tutela de Gamaliel, um dos mais respeitados rabinos da época. Esta formação profunda na Torá e na tradição farisaica o preparou para uma vida de estrita observância da lei e defesa intransigente de sua fé ancestral. Saulo não era apenas um estudante da lei, ele era um defensor apaixonado. Sua dedicação ao judaísmo tradicional o levou a ver os seguidores de Jesus de Nazaré como uma ameaça existencial. Ele acreditava que o novo movimento subvertia as bases da fé judaica, merecendo repressão imediata e severa. A perseguição de Saulo aos cristãos era metódica e implacável. Ele se tornou uma figura central na tentativa de erradicar o que consideravam uma heresia. Sua presença é notada no apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão, aprovando ativamente sua execução e servindo como testemunha ocular da violência. Com cartas de autoridade do sumo sacerdote, Saulo partiu para Damasco. Seu objetivo era claro: prender quaisquer seguidores do caminho, como os cristãos eram então chamados, e levá-los acorrentados de volta a Jerusalém, para enfrentar julgamento e punição. Era uma missão de aniquilação ideológica. No entanto, o curso de sua vida mudaria drasticamente. Próximo a Damasco, uma luz intensa vinda do céu o cercou. Saulo caiu por terra, e uma voz o interpelou diretamente. Este evento, registrado em detalhes, marca o ponto de inflexão de sua existência, redefinindo completamente seu propósito e destino. A voz perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, assustado, questionou quem falava. A resposta revelou a identidade que ele perseguia. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Esta revelação foi um choque profundo, confrontando sua realidade e suas convicções mais arraigadas de maneira inegável. A luz divina não apenas o derrubou, mas também o cegou. Por 3 dias, Saulo ficou sem visão, incapaz de comer ou beber. Este período de escuridão física foi, sem dúvida, um tempo de intensa reflexão espiritual, onde suas crenças anteriores foram desfeitas e uma nova compreensão começou a surgir. Em Damasco, um discípulo chamado Ananias recebeu uma visão do Senhor. Embora tenha-se Saulo, a voz divina o instruiu a ir até ele. Esta obediência, apesar do medo, revela a mão de Deus agindo diretamente para facilitar a transição de Saulo de perseguidor a seguidor. The Scriptures declare: mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Atos 9:15. Esta passagem sublinha o plano divino para Saulo, designando-o para uma missão global. Ananias encontrou Saulo, e impondo-lhe as mãos, orou por ele. Imediatamente, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e sua visão foi restaurada. Após este milagre físico, ele foi batizado, simbolizando sua nova identidade e compromisso com Jesus Cristo, o Messias que antes perseguia. Após sua conversão e batismo, Saulo permaneceu em Damasco por alguns dias, pregando nas sinagogas. A audácia de sua pregação, afirmando que Jesus era o Filho de Deus, chocou a todos. Seu passado de perseguidor tornou seu testemunho ainda mais impactante e desafiador para os judeus locais. Então, Saulo retirou-se para a Arábia, um período de 3 anos que é pouco detalhado nas Escrituras. Este isolamento provavelmente serviu como um tempo de meditação profunda, estudo das Escrituras à luz de sua nova fé e revelação direta de Deus sobre o evangelho que ele deveria pregar. Ao retornar a Damasco, Saulo retomou sua pregação, causando grande agitação. Os judeus, indignados com sua apostasia, planejaram matá-lo. Com a ajuda de discípulos, Saulo escapou da cidade sendo baixado por uma cesta através da muralha, um evento que demonstra os perigos de sua nova missão. Quando Saulo finalmente foi a Jerusalém, os discípulos inicialmente desconfiaram dele. Sua reputação como perseguidor era bem conhecida. Foi Barnabé, um homem de confiança na comunidade cristã, quem intercedeu por ele, explicando sua conversão aos apóstolos e dissipando o ceticismo inicial. Em Jerusalém, Saulo teve uma visão no templo, onde o Senhor o instruiu a deixar a cidade. A visão revelou seu futuro como apóstolo aos gentios, uma tarefa que desafiava as concepções judaicas da época sobre a salvação e a inclusão de não-judeus no plano divino. O nome Paulo é adotado por Saulo em sua primeira viagem missionária.
talvez para facilitar a comunicação com os gentios, já que Paulo é um nome romano. Essa mudança simboliza sua nova identidade e seu foco expandido, abraçando sua missão para além do povo judeu. Antioquia da Síria tornou-se um importante centro para o cristianismo primitivo, especialmente para a evangelização dos gentios. Barnabé trouxe Paulo para lá, e juntos eles ministraram por um ano, consolidando a igreja e preparando o terreno para as futuras viagens missionárias que mudariam o mundo. A primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé levou-os por Chipre e várias cidades na Ásia Menor, como Antioquia da Pisídia e Icônio. Eles pregaram nas sinagogas, enfrentando tanto aceitação quanto perseguição. Esta jornada estabeleceu um padrão para a expansão do Evangelho. Questões sobre a necessidade de os gentios se circuncidarem levaram a um concílio em Jerusalém. Paulo defendeu que a salvação é pela fé em Jesus, não pela observância da lei mosaica. A decisão do concílio confirmou a inclusão dos gentios sem a exigência da circuncisão. Na segunda viagem, Paulo, agora com Silas e Timóteo, atravessou a Ásia Menor e, guiado por uma visão, entrou na Europa, pregando em Filipos, Tessalônica e Corinto. Esta expansão geográfica marcou um ponto crucial na história da Igreja, levando o Evangelho para o Ocidente. Em Atenas, Paulo enfrentou os intelectuais gregos no Areópago. Sua abordagem inovadora, usando uma inscrição para um Deus desconhecido como ponto de partida, demonstra sua capacidade de se adaptar culturalmente sem comprometer a mensagem central do Evangelho e da ressurreição. Em Corinto, uma cidade portuária cosmopolita e moralmente complexa, Paulo estabeleceu uma igreja forte. Ele passou 18 meses ali, ensinando e consolidando a comunidade, enfrentando os desafios de integrar pessoas de diferentes origens em uma fé coesa e relevante. Sua terceira viagem concentrou-se principalmente em Éfeso, onde Paulo passou cerca de 3 anos. Éfeso era um centro religioso e comercial, com o templo de Ártemis. Ali, Paulo operou milagres e sua pregação impactou profundamente a cidade e a região. O sucesso da pregação de Paulo em Éfeso ameaçou o comércio de ídolos dedicados a Ártemis. Demétrio, um ourives, incitou um tumulto contra Paulo e seus companheiros, demonstrando a oposição econômica e religiosa que o evangelho frequentemente enfrentava. Apesar de várias advertências proféticas sobre o perigo que o esperava, Paulo decidiu ir a Jerusalém. Sua determinação em cumprir sua missão, mesmo diante da ameaça de prisão e morte, reflete sua profunda convicção e sua confiança na vontade divina. Em Jerusalém, Paulo foi reconhecido e atacado por uma multidão no templo, que o acusava de profanar o lugar sagrado e de ensinar contra a lei. Ele foi resgatado por soldados romanos, mas acabou preso, marcando o fim de sua liberdade como missionário itinerante. Em sua prisão, Paulo teve a oportunidade de se defender perante o povo e o sinédrio. Ele testemunhou sobre sua conversão no caminho de Damasco e sua chamada para os gentios, utilizando sua história pessoal como prova da ação transformadora de Deus. Um grupo de judeus fez um juramento de não comer nem beber até que matassem Paulo. A conspiração foi descoberta e Paulo foi secretamente transferido para Cesareia sob forte proteção romana, novamente demonstrando a providência divina em sua vida. Em Cesareia, Paulo foi julgado perante o procurador romano Félix. As acusações dos judeus eram vagas e Félix, interessado em suborno, manteve Paulo na prisão por 2 anos, esperando por dinheiro, o que nunca aconteceu, evidenciando a corrupção do sistema. Festo sucedeu a Félix. Os judeus novamente tentaram que Paulo fosse levado a Jerusalém para ser emboscado. Paulo, ciente do perigo, apelou para César, um direito de todo cidadão romano, mudando o cenário de seu destino e o levando a Roma. Antes de ser enviado a Roma, Paulo teve a oportunidade de apresentar sua defesa perante o rei Agripa e sua irmã Berenice. Sua eloquência e a clareza de sua fé impressionaram Agripa, que declarou que Paulo poderia ter sido libertado se não tivesse apelado a César. A viagem de Paulo a Roma foi marcada por um terrível naufrágio perto da ilha de Malta. Apesar das adversidades, Deus revelou a Paulo que ninguém a bordo pereceria e, de fato, todos foram salvos, um testemunho do cuidado divino em meio ao caos. Em Malta, Paulo e seus companheiros foram acolhidos. Ele foi mordido por uma cobra venenosa, mas não sofreu mal algum, impressionando os nativos. Paulo também realizou curas, levando muitos a crerem e demonstrando que o poder de Deus estava com ele. Finalmente, em Roma, Paulo ficou sob prisão domiciliar por 2 anos. Embora algemado a um guarda,
ele tinha permissão para receber visitas e pregar o evangelho. Esta situação inesperada permitiu que o cristianismo se enraizasse no coração do Império Romano. Durante sua prisão domiciliar, Paulo escreveu algumas de suas mais importantes epístolas, incluindo Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Estes textos oferecem insights profundos sobre a teologia cristã e a vida da igreja, influenciando gerações de crentes. As cartas de Paulo não eram apenas correspondências pessoais, elas eram documentos teológicos, éticos e pastorais que moldaram o pensamento cristão. Sua influência é tão vasta que muitos o consideram o principal arquiteto da teologia cristã, como a conhecemos. Embora o livro de Atos termine com a prisão domiciliar de Paulo, algumas de suas epístolas tardias sugerem uma possível libertação e uma quarta viagem missionária, talvez para a Espanha. Essa teoria é baseada em referências em Tito e Timóteo. Paulo teria sido preso novamente em Roma durante o reinado de Nero. Nesta segunda prisão, ele escreveu sua última carta, 2 Timóteo, um comovente testamento espiritual que reflete sua fé inabalável e sua esperança na recompensa divina. A tradição cristã e registros históricos indicam que Paulo foi martirizado em Roma por volta de 67 d.C., sob o imperador Nero. Como cidadão romano, ele provavelmente foi decapitado, uma execução mais honrosa do que a crucificação reservada para não-cidadãos. A teologia de Paulo é vasta e complexa, centrada na justificação pela fé, na graça de Deus, na morte e ressurreição de Cristo e na importância do Espírito Santo. Ele articulou princípios que se tornariam fundamentos da doutrina cristã ocidental. O legado de Paulo é imensurável. Ele transformou um movimento judaico marginal em uma religião universal, acessível a todas as etnias. Suas viagens, seus escritos e sua vida dedicada a Cristo moldaram irreversivelmente a história da humanidade e da fé. Embora não existam artefatos diretamente ligados a Paulo, descobertas arqueológicas em cidades como Éfeso e Corinto confirmam a existência das comunidades às quais ele escreveu. As ruínas de sinagogas e templos ilustram o contexto cultural de suas missões. A vida de Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, é um testemunho da ação transformadora de Deus. De perseguidor ferrenho a maior missionário do cristianismo, sua história continua a inspirar milhões e a evidenciar o poder de uma vida entregue a um propósito divino.